Nesse tópico 9, nós vamos falar sobre separação de enantiômeros. Já que os enantiômeros apresentam propriedades físicas idênticas, né? A única propriedade física diferente que existe entre os enantiômeros seria o desvio da luz plano polarizada. Então, quais seriam a forma que nós poderíamos utilizar para separar os enantiômeros? Então, esses enantiômeros eles não podem ser separados por destilação e nem cristalização. Como eu já disse anteriormente, eles têm propriedades físicas idênticas, à exceção do desvio da luz plano polarizada. O Louis Pasteur foi o primeiro a separar um par de enantiômeros com sucesso. Então, ele estudava cristais de tartarato de sódio e amônio que eram formados em barris com vinho. Então, ele, através de uma lupa, ele percebeu que os cristais formados eles tinham formatos diferentes. Então, utilizando uma pinça, ele conseguiu separar os cristais, alguns cristais, e verificar que se tratavam, então, de enantiômeros, substâncias diferentes, cuja a única diferença na sua estrutura é que uma era a imagem da outra. Mas, obviamente, que esse não é o método mais eficiente, porque você pode ter substâncias que estão em estado líquido, que são enantiômeros. Então, você teria que ter outras técnicas para isso. E um método mais eficiente para separar os enantiômeros é convertê-los em diástereoisômeros, já que os diástereoisômeros eles têm propriedades físicas diferentes. Então, como você faz para separar uma mistura racêmica entre enantiômeros? Vamos supor que você tenha esses dois ácidos aqui. Na verdade, os ácidos que estão sendo mostrados é a molécula do ácido lático. Aqui você tem o isômero R e aqui o isômero S. Então, eles têm propriedades físicas idênticas, à exceção do desvio da luz. Um desvia para a direita e outro para a esquerda, que aqui não interessa qual dos dois desvia para a direita ou para a esquerda, né? Para separá-los. Então, o que eu posso fazer é uma reação desses ácidos. Mas para isso eu vou fazer uma reação ácido e base. Eu vou escolher uma base que também tem um carbono quiral. Então essa base escolhida aqui, ela tem um carbono quiral com a configuração S. Então quando essa base reagir com esse ácido, vai formar esse sal, onde esse carbono já era R, e vai se ligar aqui uma base com carbono S. Então esse sal, vão existir dois carbonos quirais, um R e outro S, enquanto essa base, quando reagir com esse ácido, vai produzir um sal, onde os dois carbonos vão ter configuração S. Então, RS, SS, se uma das duas configurações permanece a mesma, significa que isso é um par de diástereoisômeros, então eles têm propriedades diferentes, então propriedades físicas diferentes, então consigo separá-los. Então separo um sal do outro. Ah, mas eu não quero sal, eu quero o meu ácido separado. Então basta que você adicione HCl em ambos os sais, e aí você vai neutralizar a base, retornando então o ácido que você tinha originalmente, só que agora os enantiômeros estão separados, correto? Bom, uma outra técnica ainda que é utilizada para separar enantiômeros é você fazer uma cromatografia. Você pode fazer uma coluna cromatográfica com sílica, e nessa sílica vai ter um material quiral incorporado nela. O material quiral ele tende a se ligar apenas a um dos enantiômeros. Então ele retém mais um dos enantiômeros, enquanto o outro enantiômero flui pela coluna cromatográfica, fazendo então a separação dos enantiômeros. Bom, é importante falar de enzimas nesse momento também, porque enzimas são proteínas, né, com propriedade específica dentro das células, são utilizados como catalisadores biológicos, facilitando algumas reações biológicas, já que existem moléculas muito complexas no nosso sistema biológico, né? E como essas enzimas são moléculas enormes, elas têm vários centros quirais, tá certo? Então, um reagente quiral ele pode reagir de uma forma diferente com cada enantiômero, porque a gente tem que lembrar daquela história da chave fechadura que a gente aprende em biologia, né? Tem que haver um encaixe perfeito. Então, uma enzima, como ela tem vários centros quirais, ela tende a ter uma reação mais específica
com apenas um dos enantiômeros, como está sendo mostrado neste exemplo. Se eu tiver, aqui está mostrando um exemplo de aminoácido, o aminoácido R com seu enantiômero S, quando eu utilizo essa enzima específica, que é o ácido deaminooxidase, ela consegue oxidar apenas o isômero R, e com o isômero S não acontece nada, tá certo? Porque a enzima é um reagente quiral, que ela interage especificamente apenas com um dos enantiômeros, nesse caso aqui. Então aqui não é para você memorizar nada, é só para você perceber que as enzimas podem ser utilizadas também para fazer reações específicas com determinados enantiômeros. Bom, nós temos agora uma definição de receptor que vem com aquela história que eu lembrei a vocês sobre chave e fechadura, né? Um receptor, ele é uma proteína que se liga a uma molécula em particular, ou seja, ela só encaixa especificamente com uma molécula. Por exemplo, aqui, o enantiômero R, ele está encaixando perfeitamente nesse receptor aqui, porque os sulcos que existem na molécula, representada por essas figuras geométricas aqui, elas se encaixam apenas se a molécula tiver essa configuração. Se houver uma troca dessa configuração aqui, né, representada por essa bolinha e esse triângulo, aí, representado aqui por esse quadrado e essa bolinha, você não consegue mais encaixar. Então o isômero S, ele não consegue encaixar nesse receptor, apenas o isômero R, portanto, uma reação vai ocorrer de forma específica aqui. E aqui mostra para você exemplo de duas moléculas, né? Um isômero R da carvona e o isômero S da carvona. O isômero R desvia a luz para a esquerda e o isômero S desvia a luz para a direita. São enantiômeros, uma é a imagem do outro. Por isso que aqui o desvio é na mesma intensidade, só que em direções opostas. Ou seja, são dois óleos diferentes que são encontrados em vegetais diferentes, tá certo? Aqui no óleo de hortelã e aqui no óleo de alcavaria. Bom, então como o receptor reconhece somente um dos enantiômeros, como nós vimos aqui, diferentes propriedades fisiológicas podem estar associadas a cada enantiômero. Então, portanto, o odor desse óleo de hortelã é diferente do odor desse óleo de alcavaria aqui. Bom, continuando, em reações orgânicas, que nós vamos estudar outras nos próximos tópicos, nas próximas aulas, você pode encontrar reações que, se o reagente não possui carbono assimétrico e a reação gerar um produto com carbono assimétrico, sempre será formada uma mistura racêmica. Então, olha esse exemplo de uma reação de hidrogenação também que você viu no capítulo 4 da Química Orgânica 1. Você tem a ligação dupla, os hidrogênios se adicionam, um do lado, um do outro. Então, aqui não existia carbono quiral. A partir desse momento que houve essa reação de adição, esse carbono passou a ser quiral, que ele passa a ter 4 grupos diferentes. Então, o que está dizendo essa frase é isso. Se o seu reagente não tinha carbono quiral, e se um carbono quiral foi gerado na reação, o seu produto final vai ser sempre uma mistura racêmica, ou seja, 50% do isômero R e 50% do isômero S. Então você tem que desenhar a estrutura dos dois estereoisômeros como produto final da sua reação. O isômero R, 50%, o isômero S, 50%. Portanto, você tem uma mistura racêmica. Bom, e para finalizar essa aula, nós vamos lembrar que centros de quiralidade também pode existir em átomos diferentes de carbono, né? Se um átomo apresentar 4 grupos diferentes e a geometria tetraédrica, ele pode ser considerado um centro quiral, como acontece aqui com esses sais formados aqui com nitrogênio. Então, esse sal de amônio quaternário aqui, esse nitrogênio tem uma hibridação sp3, tem uma geometria tetraédrica, e se os 4 grupos ligados ao nitrogênio são diferentes, você pode desenhar o enantiômero dele, imaginando um espelho aqui na frente. O mesmo acontece quando você tem o fósforo. Nesse caso, o fósforo está fazendo 5 ligações, mas ele faz uma dupla aqui com oxigênio. A geometria dele também é tetraédrica, e também esses 4 grupos são diferentes. Se eles são diferentes, esse fósforo ele é quiral. Você pode então imaginar um espelho aqui na frente e desenhar o enantiômero dele, certo?
Se um dos grupos for um par de elétrons livres, os enantiômeros não vão poder ser separados. É o que acontece com as aminas. Imagina essa amina aqui terciária. Se esses grupos R1, R2 e R3 são diferentes, e se nós considerarmos esse par de elétrons aqui como outro grupo, nós vamos ter aqui um arranjo tetraédrico. O problema é que essa configuração ela se transforma na de cá, que seria o par de enantiômero. Essas duas substâncias seriam um par de enantiômero. Então, quando essa configuração vai passar para essa, ela passa para um estado de transição aqui intermediário, onde esse nitrogênio vai estar no plano, por isso a hibridação sp2, e você vai ter um orbital p aqui, onde você tem um par de elétrons. Mas isso rapidamente muda para cá, porque esse estado de transição é de mais alta energia. Então, neste caso, mesmo que você considere que esse nitrogênio ele é quiral, que tem 4 grupos diferentes, mas se um desses grupos for um par de elétrons livres, você não consegue separar os enantiômeros, porque essa estrutura se converte nessa muito rapidamente, assim como essa se converte nessa, e isso está no equilíbrio dinâmico, tá certo? Então aqui a gente não tem como separar esses enantiômeros. Terminamos aqui então esse tópico 9 e até a próxima aula.